Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos ao nosso Portal do José, hoje trazendo cenas muito interessantes que certamente vão mexer com muitas cabeças nesse começo de jornada aqui no nosso portal nesse ano de 2025. E na realidade brasileira, você certamente vai começar a observar uma mudança nos noticiários aqui do nosso país no campo da política. Isso porque, com o recesso parlamentar em todas as casas legislativas, você não terá o dissabor de ver aquelas figuras desse mundo cão bolsonarista fazendo ali, chamando a atenção com as verdadeiras aberrações e insanidades. Isso abre espaço para a gente olhar para coisas do mundo da política com um foco na realidade. E a realidade para a maioria dessas criaturas não está nada boa, não. Isso porque, com a Procuradoria-Geral da República não entrando em recesso e também ministros da Suprema Corte do nosso país também não entrando no mesmo recesso, nós teremos a possibilidade de novidades que afetarão esse mundo cão, que está apontando a cadeia para muitas dessas criaturas. Nós temos desafios também no mundo da realidade concreta, porque a economia do nosso país está aí apresentando um verdadeiro combate entre o financismo, o rentismo e o governo Lula, o governo que está aí. O que é que vai dar essa história toda? Bom, vou conversar com vocês sobre algumas dessas situações, algumas hipóteses, algumas realidades, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal, ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça de dar o seu joinha, o seu comentário, e se puder, venha também para o nosso clube de membros, tá legal? Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. E mais uma vez, obrigado a você que está se inscrevendo também no nosso novo canal de cortes. Olha, já somos quase 20 mil pessoas inscritas ali, não é pouca coisa não, tá? Então, vamos seguir em frente. Bom, gente, vamos começar aqui com as capas dos jornais aqui no Brasil, porque todos eles estão dando algum destaque à eleição dos prefeitos nas cidades onde esses jornais são baseados, né? Então, quase todos aqui, o Rio Grande do Sul, né, as principais cidades, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, todos os jornais, né, a Bahia, os jornais do Nordeste, todos eles estão falando aqui dos desafios dos novos prefeitos. Bom, mas uma coisa é certa, né? A maior parte dos prefeitos e vereadores eleitos em 2024 estão alinhados com a direita ou a extrema-direita e centrão, ou centro. Os partidos progressistas tiveram uma redução na representação nessas esferas de poder. Isso acende um alerta muito intenso, que parece que foi percebido pelo presidente da República e pelas pessoas que estão no seu entorno, de que é necessário se ter uma ação muito mais proativa para que em 2026 a gente não tenha o dissabor de ver a extrema-direita conseguindo conquistar aí as maiores cadeiras, o maior número nas cadeiras do Senado e na Câmara. Para isso, o presidente da República já anunciou que vai fazer uma reforma na comunicação. E a comunicação, gente, é estratégica. A comunicação sempre foi estratégica. Agora, nesse mundo das redes digitais, ela passou a ser muito mais estratégica porque ela exige uma sofisticação, uma sabedoria, uma inteligência muito superior. Então, serão desafios aí que a gente vai ter pela frente aqui no nosso país. Várias matérias aqui analisando qual será o cenário para o ano de 2025, e eu aqui estou prevendo que o cenário será de muitos conflitos, muitos confrontos, porque se isso não acontecer, o governo Lula só tem uma alternativa, que é capitular de vez, assumir de vez toda a pauta, a agenda neoliberal e dizer para a sociedade que não tem como dar nada e a gente está destinado a virar uma república financista, onde todos os valores e todas as riquezas produzidas pelo povo brasileiro sempre serão carreadas para esse grupo restrito de pessoas. E isso a gente não pode admitir, não pode aceitar como sendo um desígnio absolutamente irreversível. É para isso que nós estamos aqui, por isso que a gente tem combatido tanto a extrema-direita e ajudando também com as nossas críticas para que o governo, junto com as outras instituições, façam aquilo que tem que fazer, ou seja, lutar por um mundo melhor para atender o povo brasileiro. Na mira do TSE, aliados de Bolsonaro podem ser caçados em 2025. É uma penca de criaturas que estão encalacradas aí que o Tribunal Superior Eleitoral esse ano pode decretar a inelegibilidade. Então, isso pode enfraquecer um pouco algumas candidaturas que estão se desenhando aí
no campo da extrema-direita para 2026. Brasileiros estão otimistas com 2025, afirma Febraban. Emprego e renda se destacam. Eu mostrei para vocês aqui nessa matéria, nossos encontros anteriores, que 75% das respostas foram otimistas, até um pouquinho melhor que em 2023, né, de 23 para 24. E que 80% dos brasileiros avaliam que em 2024 sua vida pessoal e familiar melhorou. No entanto, a Folha de São Paulo mostrou uma pesquisa que aponta que o brasileiro está muito mais pessimista. 53% dos brasileiros estariam pessimistas, né? Bom, isso tem a ver muito com as informações que a gente recebe. Como as informações, majoritariamente, elas partiram dos grandes veículos de comunicação e também das redes bolsonaristas, que são mais numerosas, mancomunadas com esses setores, obviamente isso forma uma opinião pública que tem aspectos muito negativos em relação à realidade brasileira. Então, a comunicação governamental, que não é somente uma informação governamental, é uma informação racional. Informar mesmo que coisas estão acontecendo ajuda, né, a gente ter um campo de racionalidade maior. E aí temos essa situação aqui sui generis que eu quero chamar a atenção de vocês. Gente, como eu comentei com vocês, jamais um canal progressista vai ficar discutindo questões familiares de qualquer pessoa. E não é por outra razão que a figura do inelegível conseguiu vender uma imagem absolutamente farsesca que ele é um homem de família, um homem que Deus, aquelas coisas assim que muita gente acreditou. Mas se essas pessoas tiverem dentro desse olhar um pensamento mais crítico, vão ver que justamente o discurso foi um discurso de farsante. E uma pessoa que usa a família para fazer esse discurso de farsa, esse discurso engabelador, o discurso do estelionatário, é capaz de perverter qualquer tipo de realidade também para conseguir algum tipo de objetivo. Porque o objetivo de distorcer a realidade, de mentir, para enganar as pessoas, é sempre para um objetivo pessoal. Vejamos só esse acontecimento aqui. Jair Renan Bolsonaro é vaiado em posse como vereador de Balneário Camboriú. Durante seu juramento, ele falou 2 ou 3 palavras ininteligíveis e retirou rapidamente. Aí tem um vídeo aqui. Né? O que aconteceu? Eu fui pesquisar isso aí, essa posse do Jair Renan, e percebi o seguinte: o pai dele não foi à posse do filho. Bolsonaro não foi. Bolsonaro que se desloca, pede autorização para ir numa missa de 7º dia de uma senhora de 100 anos que morreu porque era mãe do Valdemar da Costa Neto, mas não se desloca para a posse do filho caçula, no primeiro mandato como vereador, né? Estranho isso, né? Mas mais estranho é o Bolsonaro não ter feito nenhuma referência nas redes sociais. Absolutamente nenhuma. As postagens do Bolsonaro hoje é falando de comparação com o governo Lula, que são coisas aleatórias que ele faz para se autopromover. E aí é o seguinte, eu fui ver também as redes sociais dos irmãos de Jair Renan. E a gente não encontra absolutamente referência nenhuma. Flávio Bolsonaro, que se dane, né, o irmão, o Dudu Bananinha, parece que não tem irmão, nem para falar madrasta, Michele, então. Gente, ninguém. O rapaz eleito está lá rejeitado, né? Essa é a realidade que nós estamos vendo. O que coloca por terra, né, essa coisa de ser homem de família, porque, gente, é uma figura que nós sabemos que é um monstro, né? Nós já sabemos disso. Agora, o bolsonarismo não enxerga isso. Eu quero chamar a atenção aqui de vocês numa cena do filme Coringa, que mostra essa coisa do filho que não é reconhecido, ou ele que achava que era filho não era reconhecido. E como isso machuca as pessoas, né? Isso acaba moldando o caráter das pessoas dentro de um universo de ressentimentos. Eu não posso passar cenas por inteiro, né? Então vou colocar aqui alguns trechinhos. Essa aqui é a cena que ele se disfarça. Ele se disfarça como ali o lanterninha do cinema, porque ele sabia que o seu suposto pai estaria assistindo ali a coisa. Né? Então o filme é muito interessante porque ele contrasta essa coisa lúdica da cena do Charlie Chaplin, né? Um momento muito tênue, né? Com esses sentimentos muito legais, muito bonitos,
E daí ele vai atrás do suposto pai no toalete. Ele quer uma aproximação, né? O pai está nessa situação aqui, está fazendo pipizinho ali, e aí ele busca o contato com o pai, com o suposto pai. Ele com uma timidez muito grande, né? E chega e se apresenta ali. No dia anterior ele tinha buscado contato, mas foi repelido pela segurança. E aí ele fala, tenta se apresentar ali, né? E fala buscando alguma coisa que eu vou colocar aqui para vocês, né? Ele se apresenta ali, né? Meu nome é Arthur. A Penny Fleck é minha mãe. Meu Deus. Você é o cara que foi na minha casa ontem. Sim. E aí é o seguinte, ele estabelece aqui esse contato, mas o que ele quer é somente o reconhecimento da paternidade. E aí o diálogo vai se ter revelação ali do suposto pai que ele teria sido adotado. Não fui. Eu não fui adotado. Ela nunca te contou? Contou o quê? Sua mãe te adotou quando trabalhava pra gente. Isso não é verdade. E aí é o seguinte, ele vai discutindo com o suposto pai e ele só quer mesmo um abraço, que é um afeto, né? Quando você era pequeno. Por que tá dizendo isso? Eu não quero escutar suas mentiras. Sei que parece estranho. Minha intenção não é causar incômodo. Eu não entendo por que todo mundo é tão ruim. Não sei por que você é assim. Eu não quero tirar nada de você. Quem sabe um pouco de carinho. Talvez um abraço, pai. Quem sabe até um pouco de decência, porra. Por que você é desse jeito? Falando essas coisas da minha mãe. Ela é louca. Ela... E aí a cena é a seguinte, como ele sofria de um distúrbio, toda vez que ele ficava nervoso, ele sorria, né? Só que o outro ali não entendeu, né? Não entendia isso, né? A cena frente. Quando eu fiquei refletindo sobre essa história do Jair Renan, do clã Bolsonaro, desses valores de família, eu automaticamente me conectei com essa cena aí, né? Olha o que está produzindo esse homem de família, está colocando os filhos na vida da política, e esse filho aí, é o que tudo indica, é uma coisa que exemplifica bastante para a gente o quão farsesca essa imagem de família que ele vende apenas para engrupir, enganar pessoas. Se você ainda acredita na humanidade dessa criatura, meu amigo e amiga, você está com um problema muito sério de percepção da realidade, pelo menos no campo das emoções, né? Bom, eu fico por aqui. Mande seu comentário aqui, gente. É um assunto que a gente nunca gostaria de falar aqui, mas, enfim, fica apenas como uma situação para chacoalhar algumas cabeças aí desse universo bolsonarista, né? Um grande abraço. Tchau.